Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fernando Henrique Campos, docente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e vou dar sequência à disciplina de Fundamentos de Programação. Na aula passada aprendemos duas formas de representação de algoritmos, a linguagem natural, que é a linguagem que utilizamos no dia a dia, e fluxogramas, que consiste na representação de algoritmo baseado em símbolos. Na aula de hoje abordarei o tema representação de algoritmos, introdução ao pseudocódigo e a linguagem Pascal. Essa aula tem como objetivo o entendimento do que é um pseudocódigo, a compreensão da estrutura principal para representar o algoritmo através de pseudocódigo e a representação de algoritmo através de pseudocódigo. E também conhecer as sintaxes básicas da linguagem de programação Pascal. Então vamos lá. A princípio, temos que compreender o que é um pseudocódigo. Vamos analisar a palavra pseudo. Qual o seu significado? A palavra pseudo, quando utilizada como prefixo de uma palavra, significa uma coisa falsa, cujo conteúdo não corresponde à realidade. Por exemplo, se por acaso ouvíssemos aquela pessoa é um pseudomédico, o significado disso é que a pessoa a quem se refere não é na verdade um médico, ou seja, um falso médico. Ou se dito com um tom irônico, significaria que aquele profissional tem uma formação duvidosa. Então, voltando à computação. Pseudocódigo é uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples, nativa a quem o escreve de forma a ser entendida por qualquer pessoa, e sem a necessidade de conhecer a sintaxe de nenhuma linguagem de programação. Ou seja, como o nome indica, é um pseudocódigo e, portanto, não pode ser executado em um sistema real ou em um computador. Entenderam? Mas agora vem a questão. Por que devemos aprender um código que não podemos utilizar em um computador? Esquisito, né? Mas existe uma razão bem forte para isso. Vamos descobrir qual é. O pseudocódigo é uma forma para a representação de algoritmos rica em detalhes e assemelha-se à forma como os programas são escritos. Ele busca a rigidez sintática e semântica, porém sem um detalhamento exigido nas linguagens de programação. Sendo que para que ele possa ser executado no computador, basta conhecer o vocabulário e regras sintáticas da linguagem de programação desejada e escrever o código. Ficou claro então o que é um pseudocódigo? Suponhamos, pessoal, um exemplo. Eu tenho 3 alunos, sendo que cada um deles programa em uma linguagem de programação diferente. E eu quero que esses alunos, implementem um programa nas respectivas linguagens que eles conhecem. O que eu faço? Muito simples. Eu escreveria o código em pseudocódigo na lousa e cada um deles será capaz de implementar o código em cada uma das 3 linguagens de programação. Ok? Sejam elas quais forem. Veremos agora um exemplo de pseudocódigo. Observem como é simples de se entender os respectivos comandos: início, fim, escreva, leia e outros que conheceremos na sequência da disciplina. Conforme mencionei, o pseudocódigo é escrito na linguagem nativa de quem o escreve. Agora veremos um pseudocódigo escrito por uma pessoa de outra nacionalidade. Observem. Não muda lá muita coisa, é possível de se entender. Somente para frisar que o pseudocódigo tem a linguagem natural de quem o escreve. Então veremos agora a estrutura básica para se escrever um pseudocódigo. Assim como para representar um algoritmo através de um fluxograma temos que seguir determinadas regras para escrever um pseudocódigo, também temos. Então vamos conhecer essa estrutura básica. Todo pseudocódigo possui a seguinte estrutura básica, que eu vou detalhar essa estrutura a partir de agora. Algoritmo. Ele representa a identificação de um novo algoritmo, ou seja, o seu nome. É pertinente que o nome do algoritmo seja condizente com a finalidade do programa. Por exemplo, se o programa for uma calculadora, seu nome deverá ser calculadora e não relógio. A próxima parte da estrutura são as variáveis. As variáveis informam as variáveis que serão utilizadas no algoritmo, sendo que todas as variáveis e seus respectivos tipos devem estar relacionadas nesse trecho de código. Início é a declaração de que neste ponto do algoritmo é dado o início do processamento do mesmo. Tudo que estiver dentro do bloco de comandos refere-se à solução encontrada para a resolução do problema. E por último, fim. É a declaração que indica o final do algoritmo. Então, todo e qualquer algoritmo escrito em pseudocódigo deverá possuir no mínimo essa estrutura. Combinados?
Como podemos perceber, a representação de algoritmos através de pseudocódigo não é muito diferente da representação por fluxogramas, sendo sua diferença é que um é expresso em símbolos e o outro em palavras, sendo que cada um possui suas respectivas regras. Agora faremos o seguinte, vamos representar o mesmo algoritmo nas 3 formas de representação que aprendemos até agora: linguagem natural, fluxograma e pseudocódigo. Nosso algoritmo terá o seguinte objetivo: escrever na tela de um computador as palavras Alô Mundo. Sim, o clássico Hello World, que vocês já devem ter visto por aí. Vamos lá. Primeiramente, em linguagem natural, como ficaria? Primeiro passo, escreva na tela Alô Mundo. Fácil, né? Partimos agora para a representação através de um fluxograma. Como fica? Utilizamos o símbolo terminal para informar o início do algoritmo, a seta da indicação de fluxo. No símbolo exibir na tela, inserimos o texto a ser exibido, no caso, Alô Mundo. A seta de indicação de fluxo novamente e o símbolo terminal informando o fim do fluxograma. Agora, representaremos o mesmo algoritmo através de pseudocódigo. Vamos lá. Não se esqueçam da estrutura básica, que deve estar presente em todos os pseudocódigos. Então, utiliza-se a palavra algoritmo e logo após informamos o nome do nosso algoritmo. No caso, meu primeiro algoritmo. Uma coisa importante que deve ser salientada é que nunca se deve utilizar palavras compostas em nomes de algoritmos e variáveis. Caso queira utilizar, elas devem ser escritas juntas ou com qualquer caractere entre as palavras, por exemplo, traço ou um underline. Na sequência, utilizaremos a palavra variáveis. Em relação a variáveis, fiquem tranquilos, pois aprenderemos mais sobre elas em uma outra aula. Voltando. Esse algoritmo não possui nenhuma variável. No entanto, como a palavra variáveis faz parte da estrutura básica de um pseudocódigo, ela mesmo assim deve estar presente. Após a palavra variáveis, utilizamos a palavra início para indicar o início do corpo do pseudocódigo. Nesse ponto, recorde-se que o objetivo do nosso algoritmo é escrever o texto Alô Mundo na tela do computador, certo? E como fazemos isso em pseudocódigo? Utilizamos o seguinte comando. Escreva, abre parênteses, abre aspas duplas e informamos o texto que deve ser escrito na tela do computador, no caso, Alô Mundo. Após isso, fechamos as aspas duplas e os parênteses e finalizamos com um ponto e vírgula. Muita informação? Fiquem tranquilos que assim que terminarmos o nosso algoritmo, explicarei em detalhes esse comando. E para finalizar nosso algoritmo, utilizaremos a palavra fim. Pronto, acabamos de escrever nosso primeiro algoritmo em pseudocódigo. Mais simples do que pensavam, não é? Agora vamos entender a função escreva. A função escreva tem como objetivo no pseudocódigo imprimir um texto na tela do computador. A sintaxe dessa função ou a forma de utilizá-la é a seguinte. Utilizamos a palavra escreva e entre parênteses, aspas duplas, informamos a palavra que deve ser impressa na tela do computador e finalizamos o comando com ponto e vírgula. Observe no exemplo que o texto que está na cor preta nunca mudará, pois esta é a sintaxe para escrever uma palavra na tela do computador. O que pode ser alterado nessa sintaxe é somente o que está em vermelho, ou seja, o texto que nós queremos que seja exibido. Agora restou uma dúvida, não? E o ponto e vírgula, para que serve? O ponto e vírgula deve ser utilizado no final de cada sentença de programação para informar o seu término. Já ouviram falar de rádio amador? Não? Rádio amador é um aparelho utilizado para se comunicar com outros rádios amadores. No entanto, diferente de um celular, no rádio amador, somente uma pessoa pode falar por vez. Duas não conseguem falar ao mesmo tempo. Então, para sinalizar para outra pessoa que está ouvindo que você já terminou o que ia falar e que ela já pode falar, é utilizada a palavra câmbio. Dessa mesma forma, utilizamos ponto e vírgula nos comandos para indicar que o mesmo já terminou. Se o nosso pseudocódigo pudesse ser executado, apareceria a palavra Alô Mundo na tela do computador, ok? Vamos a mais um exemplo. Neste exemplo, vamos exibir na tela do computador a descrição de um determinado curso, informando o nome da faculdade, campus e curso. Podem usar a descrição do curso de campus e curso de vocês, tá ok? Se vocês preferirem. E como poderíamos representar esse algoritmo em linguagem natural? Então, primeiro passo, escreva na tela UTFPR. Segundo passo, escreva na tela Campus Santa Helena. Terceiro passo, escreva na tela Ciência da Computação. Como ficaria esse algoritmo representado através de um fluxograma? Vamos lá. Símbolo terminal indicando o início, seta da indicação de fluxo, símbolo de exibir na tela informando o TFPR,
seta de indicação de fluxo, símbolo de exibir na tela informando campus Santa Helena, seta de indicação de fluxo, símbolo de exibir na tela informando ciência da computação, seta de indicação de fluxo, símbolo terminal indicando o final do algoritmo, certo? E agora, e através de pseudocódigo, como ficaria a representação desse algoritmo? A palavra algoritmo e o nome do algoritmo, no caso, descrição, underline, curso, a palavra variáveis, a palavra início e na sequência o corpo do algoritmo. Escreva, abre parênteses e aspas, UTF-PR, fecha aspas e parênteses e ponto e vírgula. Na sequência, escreva, abre parênteses e aspas, campus Santa Helena, fecha aspas e parênteses e ponto e vírgula. Seguindo, escreva, abre parênteses e aspas, ciência da computação, fecha aspas e parênteses e ponto e vírgula. E a palavra fim para finalizar o algoritmo. Caso pudéssemos rodar o nosso pseudocódigo em um computador, este seria o resultado. Então, senhores, até aqui pudemos compreender o que é um pseudocódigo e como criar um. No entanto, como já sabemos, não é possível executar esse pseudocódigo em um computador. E de acordo com as experiências que tive ministrando essa disciplina e verificando também os anseios dos alunos de verem os códigos serem executados, optei por utilizar para o aprendizado da lógica de programação nessa disciplina uma linguagem de programação real, com a sintaxe bem semelhante a pseudocódigo, e também que familiarize e facilite o aluno a aprender novas linguagens de programação. Lembrando que essa linguagem é apenas uma ferramenta para o aprendizado da lógica de programação, podendo esta ser em tese qualquer outra linguagem. E esta linguagem de programação que eu escolhi é o Pascal. Pascal é uma linguagem de programação estruturada que recebeu esse nome em homenagem ao matemático e físico Blaise Pascal. Foi criada em 1970 pelo suíço Nikolaus Wirth, tendo em mente encorajar o uso de código estruturado. Mas por que Pascal, professor? Dentre diversas outras linguagens, por que o senhor escolheu Pascal? Ok, vou explicar. Vamos observar algumas das linguagens que poderiam ser utilizadas. Vamos ver agora algumas linguagens que implementam o algoritmo que vai imprimir Hello World na tela do computador. E vamos observar a sintaxe de cada uma delas. O Visual G é bastante utilizado para fins de aprendizado e se parece muito com o pseudocódigo. No entanto, peca no fato de não necessitar de ponto e vírgula no final dos comandos e por ser em português. Mas qual o problema de ser em português? É que todas as linguagens de programação utilizam o idioma inglês. Mais uma linguagem agora, o Java. O Java é uma linguagem muito boa, minha preferida, mas para utilizá-la é de extrema importância que o aluno conheça os conceitos de orientação a objeto. C é a mãe de todas as linguagens, mas observe com atenção, sua sintaxe é bastante complexa para quem está começando agora. Às vezes a sintaxe pode atrapalhar o desenvolvimento da lógica de programação, que é o objetivo dessa disciplina. E agora observe o algoritmo Hello World em Pascal. Vejam que sua sintaxe é simples e bem semelhante ao pseudocódigo, com uma pequena diferença, nela é utilizado o idioma inglês. Então ela tem uma sintaxe simples, que não atrapalha o aprendizado do aluno e já o prepara para outras linguagens, visto que todas elas utilizam o idioma inglês. Então, para fins de aprendizagem, acredito que ela seja uma boa escolha, mas no mercado, para quem deseja seguir na área, é interessante aprender C, C++, Java, Python, etc. Então, a partir deste ponto na disciplina, utilizaremos as sintaxes da linguagem de programação Pascal e a IDE e compilador Pascalzinho. Então, vamos agora ver como fica o código, descrição do curso utilizando a sintaxe da linguagem de programação Pascal. Vamos lá, utiliza-se a palavra program, e em seguida deve ser informado o nome do programa e ponto e vírgula para finalizar. Lembrando que não podem ser utilizadas palavras compostas no nome. Diferentemente do pseudocódigo, quando o programa não possui variáveis, não é necessário informar a palavra var, que é equivalente à palavra variáveis em pseudocódigo. Na sequência, deve-se utilizar a palavra begin para informar o início do corpo do programa. Para informar que deve ser escrito um texto na tela do computador, é utilizado o comando write-ln. Abre parênteses, abre aspas simples, informa-se o texto que deseja que seja escrito na tela do computador, no caso o TFPR, fecha aspas simples e parênteses e finaliza-se com ponto e vírgula. Próximo comando, write-ln, abre parênteses, abre aspas simples, informa-se campus Santa Helena, fecha aspas simples e parênteses e finaliza com ponto e vírgula.
E na sequência, write-ln, abre parênteses, abre aspas simples, informa-se ciência da computação, fecha aspas simples e fecha parênteses, e finaliza-se com ponto e vírgula. Para indicar que o algoritmo foi finalizado, é utilizada a palavra end e ponto final. Viu como é uma linguagem bem simples? Então, nessa aula, aprendemos o que é e como representar algoritmos através de pseudocódigo e aprendemos um pouco sobre a linguagem de programação Pascal. Grande abraço e até a próxima!